E aí, suave, eu sou Moisés e nesse canal você encontra tudo sobre criptomoedas. Então, se você já gosta desse conteúdo e quer aprender mais, se inscreve no canal, deixa o like aí e bora pro vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante. Bom, a gente sabe que já tem bastante gente que investe em criptomoedas, só que a maioria delas não entende como o Bitcoin funciona, não entende por que é tão bom ter Bitcoin na carteira. Então é isso que eu vim explicar nesse vídeo aqui. Você tem que entender os fundamentos do Bitcoin, você tem que entender por que o Bitcoin é tão bom para não ficar com medo de ver quedas absurdas do Bitcoin. Desde novembro até agora, em maio, o Bitcoin já despencou cerca de 60%. Muita gente se assustaria. Aquela pessoa que comprou lá em novembro, certeza que já deve ter vendido. Mas aquela pessoa que não vendeu é porque conhece os fundamentos do Bitcoin e sabe que a longo prazo ele sempre vai valorizar. Então é isso que eu vim ensinar vocês nesse vídeo, tá? Os fundamentos do Bitcoin. Esse vídeo aqui, eu me baseei bastante no livro Sapiens, que ele fala muito sobre economia, uma parte do livro, e fala muito sobre as moedas de troca que havia há centenas, milhares de anos atrás. Então deixa esse livro aqui como recomendação de leitura, tá? É um livro muito bom. Antes da gente falar de Bitcoin, eu tenho que explicar para vocês primeiro o que é um bom dinheiro. Um bom dinheiro ele tem que ter essas 7 características, tá? Ele tem que ser durável, ou seja, durável ao longo do tempo, ele não pode se perder com o tempo. Ele tem que ser fracionário, eu vou explicar isso durante o vídeo. Ele tem que ser fungível, eu vou explicar isso também. Tem que ser portátil, tem que ser fácil de carregar. Tem que ser antifraude. Tem que ter um histórico no tempo. O Bitcoin, por exemplo, esse é o único defeito do Bitcoin, que ele ainda é muito recente, ele não tem histórico no tempo. E o principal de tudo, o fator mais importante para a gente ter um bom dinheiro, ele tem que ser escasso. Bom, vamos lá então, vamos citar agora falando especificamente sobre o Bitcoin dentro dessas 7 características. A durabilidade. Durabilidade é a possibilidade de durar um bom tempo, certo? Existem formas de trocas que durante a história da humanidade que não duram muito tempo. Por exemplo, o trigo, as pessoas usam para consumir ele. Então não era uma forma, não era algo que iria durar muito. Então, por isso que não foi considerado um bom dinheiro. No caso do Bitcoin, enquanto existir a rede da blockchain, o Bitcoin vai existir. Enquanto existir internet, o Bitcoin vai existir. Então sim, o Bitcoin é um ativo durável, ele vai durar com o tempo, certo? Não é algo que vai acabar de um dia para o outro. Para ser um bom dinheiro também, ele tem que ser fracionário. O que é ser fracionário? Por exemplo, o real, ele tem aqueles centavos, certo? Você não chega numa padaria e compra aquelas balinhas por R$1. Não, você compra por alguns centavos. Se não houvesse esse fracionamento, você teria que comprar mais balinhas toda vez que fosse pagar, porque com R$1 você consegue comprar mais de uma balinha. Tá entendendo? E a mesma coisa com o Bitcoin. O Bitcoin ele pode ser fracionado em até 8 casas decimais, sendo que quando fracionado em 8 casas decimais, ele é chamado de Satoshi. Então a cada 0,00001 Bitcoin é equivalente a um Satoshi. O Bitcoin ele é fungível, ou seja, um Bitcoin equivale a um Bitcoin. Diferente, por exemplo, de uma obra de arte. Se a gente pega um quadro de um artista plástico aqui do Brasil e compara um quadro com Leonardo da Vinci, você não pode fazer essa troca sem haver perdas. Você até pode trocar, mas sempre vai ter um lado que vai sair perdendo, porque um quadro não é equivalente a outro quadro, entende? Agora, um Bitcoin é sim equivalente a um Bitcoin. R$1 é equivalente a R$1. Portabilidade. É muito fácil transportar o Bitcoin. Diferente, por exemplo, do ouro. Para você transportar o ouro, você precisaria carregar muito peso, porque o ouro ele é muito denso. Então, 1 litro de ouro equivale a 19 quilos. Então, assim, não dá para você ficar carregando ouro. Já com Bitcoin, não. Com Bitcoin, você tem as hot wallets, que você pode acessar de qualquer meio que tem internet, e também tem as cold wallets, que você pode carregar no bolso. Então, você pode carregar quantidades absurdas de dinheiro no bolso, ou então na memória, se você souber as palavras-chave da sua carteira. E isso daqui é muito bacana, porque tem uma alta dificuldade de confiscar o seu ativo. Se você vai, por exemplo, viajar de avião e vai com uma grande quantidade de ouro, você com certeza vai ser barrado, vão te perguntar o porquê que você está com isso. Agora, com Bitcoin não. Se você vai com a sua cold wallet, ninguém vai te barrar por causa disso.
Se você não precisa nem ter a cold wallet, só de você já ter as palavras-chave anotadas num papel ou então decoradas na cabeça mesmo, você pode acessar a sua carteira de criptomoedas de qualquer lugar do mundo. Então essa portabilidade aqui é um fator muito positivo para o Bitcoin. O Bitcoin ele é antifraude. Como assim? Bom, durante toda a história da humanidade, o ouro ele já tentou ser fraudado várias vezes. Tanto que sempre tem alguém que tem que provar que aquilo é ouro mesmo, e aquela pessoa que prova ainda fica com uma parte, fica com uma taxa, então não dá para fazer pagamentos com ouro. Agora, o Bitcoin, ele tem sempre uma forma de verificar que aquele código, né, que aquele bloco é realmente um bloco da rede blockchain. Então ele é antifraude, você não pode sair criando mais Bitcoins do que já está previsto para serem criados. E isso aqui é muito interessante da rede do Bitcoin, porque a própria rede verifica a originalidade do código. Então os próprios nós que tem na rede do Bitcoin, eles já vão verificar se aquela transação está certa, se não tem nenhum problema, se aquilo é Bitcoin mesmo. Então tudo isso já é verificado pela própria rede. E quantos mais nós existem, mais segura fica a rede. Esse fator aqui é o fator que o Bitcoin peca. Por quê? Para ser considerado um bom dinheiro, a gente precisa ter um histórico temporal. Ou seja, ele tem que passar pela história, certo? O ouro, por exemplo, é considerado uma moeda, um ativo de valor já há 4.000 anos. Há 4.000 anos eles já usavam o ouro como forma de riqueza, como forma de troca. Então o ouro sim, ele tem esse histórico temporal. As moedas fiduciárias, o dólar, o real, apesar do real até ser bem recente, mas são moedas em que se provaram com o tempo. Certo? Então isso aqui é um fator, no caso, negativo para o Bitcoin, porque ele só tem 13 anos de idade. Ele é muito recente. E a única coisa que falta é o Bitcoin se provar no tempo. Mas como a gente viu no começo do vídeo, o Bitcoin é um ativo durável. Ele ainda vai existir. Se ele mantiver o mesmo preço, e ainda mais com esses fundamentos, se não mudar nada nos fundamentos dele, ele vai sim ter esse histórico temporal. E agora, o principal do Bitcoin é a sua escassez. O Bitcoin ele foi projetado lá em 2008, né, teve seu primeiro bloco minerado em 2009 e já foi prevista a quantidade de blocos que iriam ser minerados, ou seja, já foi prevista a quantidade de Bitcoins que ia estar no mercado. E quanto que é essa quantidade? 21 milhões de unidades. Esse ano a gente bateu 19 milhões de Bitcoins e o último Bitcoin a ser minerado já está previsto para ser lá em 2140. Mas até lá, a quantidade de bitcoins a serem minerados vai reduzindo de 4 em 4 anos por um sistema chamado halving, que eu expliquei num dos vídeos atrás. E por que isso é tão importante para o Bitcoin? Porque as moedas fiduciárias, o real, o dólar, elas são infinitas. Só para vocês terem noção, de 2020 a 2021, período do Covid, foi criado 40% dos dólares existentes atualmente. Ou seja, quase 50% de todos os dólares que existem hoje foi criado em só 2 anos. Isso mostra que as moedas fiduciárias elas são infinitas. Quanto mais tiver governo imprimindo mais dinheiro, elas sempre vão existir mais. Então elas são infinitas. Por isso que há inflação. Por isso que existe inflação. O Bitcoin, além dele ser escasso, ele pode correr o risco de, tendo má custódia. O que seria uma má custódia? Alguém vai, coloca o seu dinheiro na carteira e esquece a senha da carteira. Pronto, aquele dinheiro foi perdido, aqueles Bitcoins foram perdidos. Quando você perde um dinheiro na rua, é a mesma coisa. Então aqueles Bitcoins foram perdidos e isso é uma má custódia. Isso deixa ainda mais escasso. E quando um ativo é escasso, ou seja, tem menos no mercado, mas tem uma demanda crescente, ele tende sempre a aumentar de preço. E como está escrito aqui, o Bitcoin é sempre deflacionário. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Eu tentei passar de uma forma rápida, mas sei que é difícil porque são coisas muito complexas até de explicar. Mas eu espero que tenha ficado claro os fundamentos do Bitcoin. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto, é isso aí.